Alô, galera, aqui professor Júlio Paulos, para correção da prova da ESA de 2023, Geografia. Se você gostar, deixa seu like, comenta com a galera, trabalho feito com muito carinho para os nossos guerreiros e guerreiras. Legal? Bom, a gente vai começar pela prova de número 29, que é uma questão de número 29, né, da prova A, que é uma questão aí que envolve, né, geografia e história. Muitos aí falando que a questão é de história, mas eu acredito que tem um espaço aí também para a geografia corrigir, sobretudo porque a partir do século XX a gente aprofunda bastante a questão amazônica, que é o que está, né, aí na questão do mapa. Tudo bem que a questão vem trazendo o século XVIII, como a gente vê, né? A gente vê o mapa aí da Amazônia, né? E ele fala qual a estratégia geopolítica representada no mapa foi adotada pela coroa portuguesa para ocupar o território amazônico durante o século XVIII. Isso aparece, né, nos livros aí de geografia, de forma bem ampla, mas aparece. O que a gente trabalha de forma mais presente realmente é o século XX. E a gente pode trazer aqui também a questão da exclusão, né? Por exemplo, letra A, abertura dos polos de desenvolvimento na Amazônia. Isso vai acontecer justamente no século XX, como, por exemplo, Zona Franca de Manaus. Então, não é a resposta, porque ele está falando do século XVIII. Letra B, incentivo à exploração mineral, também século XX, como, por exemplo, Grande Carajás, governos militares. Então, também não é a resposta. Letra C, criação de fortificações militares. Sim, isso acontece no século XVIII e tem também na formação territorial brasileira dentro da geografia. Então, sim, seria o gabarito letra C. Vamos para as demais. Letra D, criação de reservas indígenas. Não, né? Isso não está atrelado ao século XVIII. E letra E, desenvolvimento de projetos agropecuários. De novo, a gente está falando de século XX, né? Onde você tem aí as chamadas frentes pioneiras. Beleza, galera? Legal? Valeu! Então, gabarito, letra C. Questãozinha de número 31, prova A da ESA. Legal, galera? Bom, vamos lá. O Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia, SECMA, é a organização militar responsável pelo transporte fluvial, tático e logístico na região. Um dos locais de atuação do SECMA é o encontro das águas dos rios Solimões e Negro. Opa! Presta atenção nisso. Que juntos formam o rio. Ou seja, questãozinha tradicional, básica, né? Onde você tem que saber aí o nome do rio. E você sabe, né, meu irmão? Rio Negro mais Rio Solimões, formação do rio Amazonas, maior rio de volume do planeta. Legal? Gabarito, letra D de dado. Essa não tem muito para onde ir, né? Xingu também é a Amazônia, mas não é o Amazonas, né? O Rio Paraná, beleza, na Bacia do Paraná, Tapajós também é Amazônia, e o Tocantins, na Tocantins, Araguaia. Beleza? Questão reta, direta, característica que aparece, sim, na prova da ESA. Letra D de dado, gabarito. Rio Amazonas, Solimões com Negro. Valeu! Questãozinha de número 31. Vai falar sobre a questão de climas do Brasil. Cantamos essa bola. Climas do Brasil extremamente forte e presente nas provas da ESA. Beleza? Ele vai falar o seguinte: o primeiro pelotão da 2ª Companhia de Fuzileiros do 11º Batalhão de Infantaria Montada desloca-se para o 72º Batalhão de Infantaria, sediado em Petrolina, no estado de Pernambuco, a fim de realizar o estágio de adaptação e operações na Caatinga. Está te dando a bola aí, Caatinga. O referido estágio terá duração de 2 semanas. O tipo de clima predominante na região do estado de Pernambuco, lembrando que Pernambuco tem mais de um clima, né? Então ele está falando efetivamente ali da Caatinga, né? É o clima tropical semiárido, maravilha, que apresenta as seguintes características. Uma questão aí com um texto bacana, bem elaborado, né, que vai te levar aí às características do clima tropical semiárido. Vamos dar uma olhada. Letra A, elevada taxa de umidade. Não, né? A gente sabe que o clima tropical semiárido, ele é um clima de altas temperaturas, baixa amplitude térmica e escassez hídrica, né? Com pouca chuva ali no verão e na primavera, né? Chuvas concentradas no verão e na primavera. Então, não faz sentido, pode eliminar direto a letra A. Letra B,
é o clima mais representativo do Brasil. Não é o clima mais representativo do Brasil, é o clima tropical, também chamado de continental, tropical continental, ou tropical semi-úmido, que pega o centro-oeste, partezinha do nordeste e partezinha do sudeste. Legal? Letra C. É o clima brasileiro com o menor índice pluviométrico anual. Oba, maravilha. O que causa o problema de estiagem? Há uma má distribuição de chuvas, legal também, que estão concentradas em alguns meses do ano, legal também. As médias térmicas estão em torno de 28 graus, ok. As temperaturas são elevadas, possui baixa umidade do ar ao longo do ano. Show de bola, letra C é o gabarito da questão de número 31, legal? Letra D, ele vai falar em chuvas concentradas no inverno, não faz sentido para a gente. E letra E, sofre grande influência da massa tropical atlântica, isso não é uma realidade, né? Você tem a meia ali mais presente, né? Então, não faz sentido, que é úmida no inverno, a polar atlântica é responsável pelas baixas temperaturas e pelas geadas que costumam ocorrer nessa época. Então, ou seja, não faz sentido a letra E, beleza? Então, gabarito, letra C. Valeu! Questãozinha de número 33, letra A, né? Prova A, da ESA. Vamos lá, cara. Questão de massas de ar. Ok, galera? Ele vai trazer um texto aí muito rebuscado. Aliás, a ESA vem melhorando isso, né? Falando basicamente da questão da posição do Brasil em relação às suas latitudes e na questão climática. No finalzinho, que é o que interessa para a gente, ele vai falar assim: ao analisar a atuação das massas de ar que atuam no território brasileiro, podemos afirmar que. Então, na verdade, ele quer saber quais são as características das massas de ar que atuam no território brasileiro, né? Vamos lembrar aí. Vamos lá, letra A. MEA, massa equatorial atlântica. Cara, massa equatorial atlântica, a gente tem ela quente e úmida, né? Ela é quente, ali está perto da linha do Equador, e úmida, nasce dentro da floresta amazônica, legal? E aí está falando ali de quente e seca, então não é o gabarito. Beleza, última questão da prova da ESA, tipo A, número 34, legal? A número 34, ele traz aí, né, uma análise, uma linha do tempo, falando do processo de urbanização e estruturação da rede urbana nacional. Lembrando que o Brasil vai passar por algumas etapas. A primeira, a gente está falando do arquipélago econômico, onde a gente não tem integração. A partir da década de 30, lá com o Vargas, começa o processo de êxodo rural. Com ele, a urbanização começa, né? E também o processo de metropolização começa, né? Depois, a gente vai ter um processo dessa metropolização indo em direção às regiões metropolitanas, né? Devido aos inchaços, à macrocefalia urbana desse espaço que está em formação de forma desorganizada, né? E mais recentemente, a partir do processo de globalização, ali década de 90, o que a gente tem é uma pequena desconcentração, né, um processo de desmetropolização e a ida, né, de pessoas para as cidades médias, devido à chamada guerra fiscal, com oferecimento de minimização, por exemplo, de impostos pelos estados ou pelos municípios. Beleza? Ele vai falar o seguinte, né? A análise da linha do tempo indica a dispersão espacial das atividades econômicas intensificadas após a década de 80, ou seja, justamente esse ponto que a gente está comentando aqui, por meio do surgimento dos novos centros regionais. Legal. Com destaque para os centros urbanos não metropolitanos. Olha aí o toque, né? A mudança evidenciada no sentido dos fluxos e na estruturação da rede urbana é resultado da. Então, vamos ver. Letra A. Modernização das economias do Norte e Nordeste. Não, né? O Nordeste é a região mais pobre do Brasil, inclusive, né? E o Norte também é bastante deficitário. Não é isso que puxou esse processo de modernização. Não faz sentido isso. Letra B. Contínua e crescente ascensão das regiões metropolitanas. Isso não acontece dessa forma. Na verdade, o censo de 22 vem mostrando uma desaceleração das regiões metropolitanas, né? Então, a região metropolitana vai ganhar força antes, num período anterior. Hoje em dia, a gente não tem
isso como base do processo. Na verdade, é uma desmetropolização, né? Então, a região metropolitana também sofre em relação a isso. Letra C, migração e processo de urbanização voltado para as metrópoles. Não, isso aconteceu lá atrás, né, com o Vargas, Juscelino Kubitschek, né, nessa aceleração para as metrópoles. Letra D, integração de mercadorias que se incorporaram que incorporaram o Sul e o Sudeste às demais regiões brasileiras. Não, isso não faz sentido, né? Você não tem essa capacidade de espraiamento de rede, né, tão latente como a letra D está querendo trazer para a gente aí. Não faz sentido, não. E a letra E, contínua e crescente reestruturação e integração dos espaços urbanos e rurais. Isso sim, não está diretamente ligado ali, né, no gráfico, mas isso acontece, né? O que a gente tem hoje é a modernização do campo, sobretudo a partir da Revolução Verde, né? Esse campo ele vai se transformando, né? E você tem uma interface cada vez mais forte entre os espaços urbano e rural, né? Hoje o rural aparece como um processo de urbanização, o agronegócio traz grandes características do espaço urbano para dentro do espaço rural. Então, a letra E, que inclusive está no livro do Eustáquio, né? Contínua e crescente reestruturação e integração dos espaços urbanos e rural, faz total sentido. Então, temos aí, sem sombra de dúvida, não dá nem para tentar, né, reclamar. Letra E é o gabarito. Valeu, galera. Ficamos aqui, terminamos a correção da prova da ESA. Um grande abraço. A gente volta. Tchau, tchau.